Bom dia, eu vim aqui essa manhã falar um pouquinho sobre experiências com Deus. Biblicamente falando, e é uma questão assim que envolve algo que é individual, porque a fé ela é individual. O nível da nossa fé ela é baseado nas experiências que a gente vai tendo ao longo da sua caminhada. Então, se você pegar alguns exemplos bíblicos, vou dar exemplo de alguns que eu mais gosto, né? O próprio José, o esposo de Maria, por exemplo, era um homem que tinha tanta experiência com Deus, porque na hora que eles estão ali dormindo de madrugada e o anjo do Senhor aparece para José em sonho e fala para ele pegar a criança e Maria, sua esposa, e fugir dali porque Herodes tinha dado uma ordem para matar todas as crianças, José imediatamente acorda, já levanta, acorda Maria, acorda Jesus e já foge de acordo com a ordem que o anjo deu. Então, se José não tivesse experiência com Deus, ele provavelmente poderia ter acordado e falar assim, tive um sonho aleatório e vou voltar a dormir. Mas então Deus ele começa a se comunicar com quem já tem um nível de experiência com ele, porque sabe que essas pessoas vão acreditar que é ele que está se comunicando com elas. Outro exemplo de experiências com Deus, por exemplo, o próprio Moisés, né, na sarça ardente. Imagina só, Deus aparecer para ele ali em forma de um fogo na sarça ardente ali, a vida de Moisés não foi mais a mesma. E Deus foi dando várias experiências ao longo da história para o povo, abrindo o mar para o povo passar, enviando sinais ali no Egito. Então, as experiências que Deus usa, o próprio Pedro, quando andou sobre as águas, ele demonstra em quem ele verdadeiramente acreditava. Então, de tanto ele ver Jesus operar tantos sinais e tantos milagres, ele chega a ter um nível de fé de acreditar que ele poderia viver mais uma experiência. Na minha visão, Pedro jamais teria pedido para Jesus para andar sobre as águas se ele não entendesse a capacidade de Jesus e poder espiritual para poder fazer aquilo. Então ele poderia também fazer se Jesus o autorizasse. Levando isso para a minha vida, tem muitas coisas hoje que eu vivencio, que eu vivo, que eu já vi Deus, né, trabalhar na vida das pessoas, inclusive na minha, por intermédio de experiências. Recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência onde eu vi claramente Deus me colocando no ambiente, um lugar. Eu estava em uma viagem fora do estado, eu moro no Mato Grosso, e eu entrei dentro de um elevador em um hotel. Eu tive uma experiência que Deus me colocou naquele elevador junto com uma das pessoas mais influentes do nosso país hoje. E eu tive ali um minuto, talvez, de conversa com essa pessoa que me edificou muito. Então, aquele momento ali, ele foi criado por Deus, direcionado por Deus. Desde quando eu cheguei no hotel, cada minuto que eu demorei para fazer o check-in, que demorou mais do que o normal, para dar tempo daquela pessoa chegar e Deus me colocar junto com aquela pessoa naquele momento ali. Então, se você começar a parar para analisar, Deus ele está sempre te ouvindo. E como ele te ouve, ele começa a te entregar experiências de acordo com aquilo que você quer viver e que você pede para ele. O próprio Tomé, ele pediu para ter uma experiência com Deus, para tirar a incredulidade. Ele não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado, e na hora que ele pede, que ele só vai acreditar se ele vê as marcas da crucificação, Jesus aparece 8 dias depois e mostra para ele exatamente o que ele pediu. Então, tem coisas que se você pedir, Deus vai começar a fazer, porque Deus ele é o mais interessado em tirar a nossa incredulidade para nos deixar agora com um nível de fé diferente. E a fé, ela só é possível, Deus sabe disso, por meio das experiências. E Deus é o mais interessado em te dar experiências, para que a sua fé comece a ser edificada, tá bom? Que Deus te abençoe.